Olá, meu amigo Dionísio, amigos daqui dessa TV maravilhosa, para você que nos acompanha também através das ondas da Rádio Ouro Negro. Eu sou Raimundo Rui e nós vamos aqui falar um pouco de assuntos que aconteceram no final de semana. E o assunto todo mundo já sabe que nós vamos comentar, é aquela invasão que aconteceu no Capitólio. O Capitólio foi dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2020, 2021, não me lembro bem. E no Brasil foi ontem, domingo, né? Eu acho que dia 8, ontem domingo, dia 8, foi o que aconteceu, 8 de janeiro de 2023. Golpistas, terroristas invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, invadiram também o Congresso Nacional, quebrou tudo, destruíram obras de artes, fizeram mangue. Não foi um protesto, foi um mangue, protesto diferente. Você chega ali na esplanada, ali na Praça dos Três Poderes, e você pode gritar: fora Lula, fora, queremos o Brasil livre. Aí é um protesto, ou fora Bolsonaro. Mas o que aconteceu, na verdade, foi uma tremenda falta de respeito com os símbolos brasileiros, com a democracia brasileira. E esses caras, e essas pessoas, essas mulheres, esses homens, se dizem patriotas. Imagine se eles não fossem. Imagine se eles não fossem. Já colocaram bombas para explodir o aeroporto de Brasília. Ninguém sabe se colocou bomba ainda, está se fazendo aí, tem um rescaldo. Pode ter coisa pior acontecendo. E isso foi realmente um crime que não tem a menor desculpa. Só que hoje em dia eles esquecem que nós estamos no mundo da internet, no mundo das filmagens. Tudo está documentado. Os drones pegaram as faces, os rostos desses idiotas. Eu só posso chamar de idiotas, porque pessoas simples, que saem de suas casas para destruir patrimônio público, essas pessoas têm que ser presas. Tem vereador, ex-primeira-dama, empresário, médico, médica, advogado, pessoas desse nível fazendo isso. Tá? E tem também bandidos pelo meio. Tem um sobrinho do Bolsonaro, está aí no G1, você pode ver, também tem um sobrinho do Bolsonaro. Lamentável que cheguemos a este ponto, triste o que fizeram com a democracia, meu caro Dionísio, muito triste. Ao Renato também, meu abraço, a você que nos acompanha na Rádio Ouro Negro. Não é questão de você tomar lado. A pessoa pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, pode ser Alckmin, pode ser ACM Neto, pode ser quem mais? Temer, pode ser quem quiser. O mundo é democrático. Eu, pelo menos, acho as políticas muito parecidas. Muito parecidas. O pobre continua pobre, o crime organizado continua organizado. Não muda nada. As políticas são quase todas iguais. Tá? O que a gente pede é que, pelo menos, essas pessoas elas sejam mais humanas. Olhem pela pobreza. Olhem por essa situação. Olhem, não é orem, que eles não oram. Eles não têm piedade. Olhem pela situação dos menos favorecidos. É isso que a gente pede. Agora, o que aconteceu de fato foi algo terrível. E com a conivência do governador do Distrito Federal, ele sabia que isso ia acontecer, ele foi avisado que vinha uma multidão, não tomou nenhuma providência, tá? A polícia militar, a Secretaria de Segurança Pública, porque lá estava um ex-ministro da Defesa, se não me engano, ou da Justiça do Bolsonaro, o Torres, que simplesmente se mandou para os Estados Unidos, aonde se encontra o ex-presidente. E aí aconteceu aquela lástima, aquela vergonha para a democracia, não do Brasil, da América Latina. O Brasil nunca se espera que se acontecesse um mangue desse, mas aconteceu. Algo sério, ainda bem que as pessoas estão sendo identificadas e vão ser punidas. Não é? Tem funcionário público, a primeira coisa que fazer é perder o emprego. Não tem blá blá blá. Um funcionário público, um policial, a gente identificou um policial de Goiás, parece. O que é que tem que fazer com ele? Tira ele, perdeu o emprego sumariamente. Só assim essas pessoas vão entender que elas podem protestar, mas elas não podem fazer terrorismo. Isso foi terrorismo. Imagina se o presidente estivesse lá. Imagina se os deputados estivessem lá, os ministros estivessem lá, morreriam. Mas foi tudo planejado covardemente. Porque eles sabiam que estaria esvaziado o Congresso, porque os caras não estão trabalhando esses dias, sabia que o presidente estava no interior de São Paulo,
e que não tinha nenhuma pauta no Supremo Tribunal Federal, porque era domingo. Então eles invadiram sabendo o que ia fazer. Já não teria nenhum tipo de resistência. Mas também o próprio Lula e o seu governo, o seu secretário, o seu ministro de Defesa, de Justiça, quer que seja, deveriam se preparar também. Não, olha, está chegando esse povo, buscar força nacional. Ninguém se preparou. Aí eu descobri como é fácil você invadir Brasília. É facílimo. Não tem resistência nenhuma. Se quiser tirar o presidente à força, tira. Se quiser tirar os ministros do poder, tira. Pelo menos você pode até morrer, ser preso. Porque lá na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, bancada pelo presidente Donald Trump, aconteceu, mas teve gente que morreu. Os soldados existiram lá, resistiram e teve gente morta. Aqui não, os soldados fizeram selfie, ajudaram, protegeram os terroristas, golpistas. Os soldados levaram esses caras a cometer crime. Então isso não é questão de você ser de esquerda ou de você ser de direita. Isso é questão de você ser democrata. Porque não se pode admitir que em pleno século XXI queremos que temos um rei absoluto, onde fez Congresso, Supremo Tribunal Federal. O que é isso? Para um homem só governar e julgar tudo? Que loucura, que burrice é essa? Aí se você tiver uma causa, você quer se aposentar, tiver uma causa contra o governo, aí o próprio governo julga e diz, não, você perdeu. Esses malucos não pensam nisso? Olha, o Supremo não é o que nós queríamos. Os deputados estaduais, federais e os senadores são os piores dos últimos tempos. Mas somos nós que elegemos. Eu e você elegemos esses caras. Então eles estão lá porque a gente botou eles lá. Então está na hora da gente pensar nisso. Imaginar que é preciso levar a sério a política, que não adianta o cara te dar umas telhas, umas dentaduras, pagar sua conta de luz e depois tirar tudo que você tem direito. Não adianta. Não adianta porque você só elege os ricos. Nós só elegemos os ricos, os poderosos, os donos das capitanias, de todas as capitanias. É o que nós elegemos. Os fazendeiros, os empresários. Não é verdade? Se for um pobre, não adianta porque não vai ter dinheiro para se eleger, né? E tem muito pobre também que não pode porque quando chega quer ganhar todo o dinheiro que não ganhou ao longo da vida. É muito complicado. Mas complicado ainda foi o que aconteceu ontem no Brasil. A democracia foi atropelada, ou foi tentada ser atropelada, mas não foi. O presidente agiu certo, tirou do poder o governador do Distrito Federal por 90 dias, vai apurar e pode ter gente presa. Gente grande pode estar presa, pode ser presa sim, se ficar comprovado a participação do governador, do distrito, do próprio ex-presidente. O Torres já estamos sendo chamado secretário de Segurança Pública e ex-ministro da era Bolsonaro. Que o problema, gente, não é Bolsonaro, não é Lula, o problema é o Brasil. A gente não pode deixar quem quer que seja. Quem ganhou as eleições, ganhou. Quem perdeu, perdeu. Vamos parar com isso. Então, quer dizer, esses deputados que foram eleitos pelo PL ou por partidos que apoiaram o ex-presidente, eles foram levados ao poder através de voto roubado? Só o voto do presidente foi roubado e os deputados, os votos foram certos? Os dos senadores que se elegeram foram muitos do lado do Bolsonaro? Para com essa loucura. O cara foi bem votado, excelentemente bem votado. Foi uma das campanhas mais emocionantes que eu já vi nos últimos tempos no Brasil. Para que isso? Para que querer acabar com a democracia no país? O país já anda capenga, já anda se acabando, já anda falido em todos os sentidos. Moralmente, todos os sentidos, só não financeiramente, porque esse é um país muito rico. Mas é isso, amigo. Fica aqui o meu repúdio. Eu sou um democrata, não tenho um lado político, tenho preferências. Eu prefiro votar em homens que sabem administrar, homens que tenham a moral, respeito. Não voto em ninguém porque vai cuidar da minha família, porque isso faço eu. Quem cuida da minha família sou eu. Não voto em ninguém porque vai ajudar Deus, porque Deus não precisa de ajuda. Ele disse lá, o meu reino não é desse mundo. Não tem nada a ver com essa porcaria aí. Então, o que a gente tem que fazer é a nossa parte, como ser humano, como cidadão, porque senão a gente vai dançar.
Olha só que coisa horrível. E quantas pessoas de bem vão ser presas porque entraram numa loucura, numa armadilha. Os grandes estão de boa, tem grandes advogados. E esses que foram presos? Esses boi de piranhas vão passar maus bocados, vão perder seus empregos se forem funcionários públicos e corretamente, porque a democracia do Brasil foi agredida. Um abraço para você, Dionísio, e vamos a essa reflexão. Só tem uma maneira de você tirar um político, é pelo voto. Se você não gosta dele, vote, que ele sai. Olha quantos deputados não se elegeram. Gente de dinheiro, não é? Quantos não se elegeram? Porque o povo não quis. O povo até votou em gente pior do que os que estavam. Mas foi a escolha do povo. E nós temos que respeitar a escolha. Vamos parar com isso. Está na hora de parar. Porque senão o Brasil não vai andar. Patriotismo não é destruir obras de artes caríssimas, que é do patrimônio nacional. Não é destruir aqueles móveis e imóveis que é todo do patrimônio nacional. Quem vai gastar, quem vai pagar é você, cara. Ô minha amiga, quem vai pagar sobre nós. É isso aí, Jó. Um grande abraço e tamo junto, irmão.